Opa, e aí? Se você acompanha animes e mangás, você com certeza conhece Blue Lock. Uma parcela menor conhece o seu criador, Muneyuki Kaneshiro. E eu, como um grande fã de Blue Lock, fui procurar algumas outras obras que ele tinha feito. E surpreendentemente, Blue Lock não foi a primeira obra de sucesso de Kaneshiro. E pesquisando eu descobri uma coisa surpreendente. Kaneshiro é o autor de As the Gods Will. E você vai se surpreender se eu disser que Round 6, a série famosa mundialmente, tem pelo menos um pouco de inspiração em As the Gods Will. Falando de forma bem resumida, a história de As the Gods Will é a história de um adolescente que é forçado a participar de jogos infantis, senão ele vai morrer. Só aí você percebe que a premissa já é bem parecida com a premissa de Round 6. E não só a premissa, algumas cenas são muito parecidas com a de Round 6, dá uma olhada aí. Bom, vocês viram, isso é basicamente um batatinha frita 1, 2, 3. Mas tá, o foco aqui não é falar de As the Gods Will, é só pra contextualizar vocês que Blue Lock não foi a primeira obra de sucesso de Kaneshiro. Após eu ver que Kaneshiro foi o criador de As the Gods Will, eu fui atrás de outras obras dele. E pesquisando outras obras, eu descobri dois mangás que me chamaram muito a atenção. E esses mangás são Jagan e Super Ball Girls. Jagan eu ainda não cheguei a ler, mas parece ser um mangá muito interessante também porque ele foca no lado mais terror e ação. Eu fiquei mais interessado em ver sobre o que se tratava Super Ball Girls, porque foi um mangá que começou a ser lançado depois de Blue Lock. E cara, sendo sincero, eu acho que eu me arrependo um pouco disso. A história gira em torno de Ichiyoshi, que é um protagonista bem parecido com o Isagi. Vamos ser sinceros aqui, é basicamente o Isagi em outro traço. Até o nome é parecido, Ichiyoshi e Isagi Yoichi. Não é possível que eu esteja ficando maluco. Mas enfim, a obra gira em torno da vida dele e basicamente ele trabalha numa fábrica de chocolate junto com seu amigo. Nas primeiras páginas já podemos ver alguém chamando a atenção dele porque um chocolate defeituoso passou do controle, né? E o controle de verificar se tinha algum chocolate defeituoso passando para não ir para as embalagens era a responsabilidade do Ichiyoshi. E aqui no começo do mangá a gente pode ver que o Ichiyoshi é uma pessoa bem reprimida, ele guarda as coisas que ele deseja no fundo do coração dele. A gente vê também que ele nunca consegue o que ele quer, porque por exemplo, o sonho dele era ser jogador de beisebol, mas ele não tinha talento para isso. Todas as garotas que ele gostava simplesmente o rejeitavam. Ele reprovou na primeira opção de faculdade dele e mesmo assim ficou feliz quando entrou na segunda, mas a gente sabe que a primeira era a que ele mais queria. E em relação a empregos, ele nem entrou nem numa terceira opção, ele só foi no que dava. E num horário de almoço está ele e seu amigo que se chama Arima conversando sobre algumas coisas da vida. Ichiyoshi fala que gostaria que uma garota caísse do céu. Arima diz que ele é igual aquelas mulheres que esperam um príncipe encantado. E fala com ele que se ele quiser alguma coisa, ele também tem que correr atrás. E Arima diz que ele corre atrás dos seus objetivos se organizando com uma tabela de mandala. Ele explica como funciona. Basicamente, como vocês podem ver, você escreve o seu principal objetivo no centro e depois vai completando em volta conforme você vê que aquelas atitudes vão te levar para o seu sonho. Mas aqui a gente pode ver que Arima não é nenhum exemplo bom. A vida dele se baseia em Arima Kinen, que é basicamente uma corrida de cavalos no Japão. Sabe, quando você aposta em algum cavalo e esse cavalo tem que ganhar a corrida para você ganhar uma grana? Arima diz que vai pegar toda a poupança que ele juntou durante toda a sua vida trabalhando e vai jogar tudo de uma vez só em um cavalo no Arima Kinen. E ele está convicto que isso vai mudar a vida dele, como se fosse 100% de chance de vitória. Ele fala que a vida dele é muito monótona, ele sempre faz a mesma coisa, ele vai pra casa, assiste alguma coisa e vai dormir e depois vai trabalhar e esse ciclo se repete. E ele diz que só o dinheiro pode gerar uma mudança brusca na vida dele. E o Ichiyoshi até tenta aconselhar o amigo dele falando que não é uma boa ideia ele jogar a poupança inteira dele, só que o Arima chama ele de matador de sonhos. Ele tá tão convicto que vai ganhar essa corrida de cavalos que ele nem dá ideia pro que o Ichiyoshi tá falando. Mas então, cortando esse papo deles, uma linda garota aparece perguntando se o Ichiyoshi tá no horário de almoço dele. A princípio ela não tinha reconhecido que era o Ichiyoshi, mas depois reconhece e pergunta como ele tem passado. Ichiyoshi fica todo bobo porque ele diz que a garota mais fofa e conhecida do departamento se lembra dele. O nome dela é Suzumoto Suzume e eles se conheceram na festa de cerimônia de entrada deles. Ela vai e começa a fazer o questionário que ela tinha dito que iria fazer e ela pergunta qual é o sabor de chocolate que combina com o filme que eles preferem. Afinal, eles trabalham numa empresa de chocolates e tem vários sabores. Mas enquanto ela falava isso, Ichiyoshi só conseguia focar na sua boca. Ela começa dizendo o sabor que mais combina com o filme favorito dela, que no caso é Edward Mãos de Tesoura e chocolate branco crocante. Arima logo em seguida já responde também dizendo que é o poderoso chefão e chocolate laranja amargo. E então Suzume pergunta para Ichiyoshi para saber qual que é o sabor favorito dele de acordo
acordo com o filme favorito dele. E ele começa a se perder nos seus próprios pensamentos. Ele gosta de bastante filmes, mas ele fica com medo que se ele falar vai ser vergonhoso. E no final a resposta dele é que ele não vê muitos filmes. Ela fica meio que sem entender, mas ela diz que tudo bem, e se um dia ele pensar em algum filme que combina com chocolate, ele vai lá e fala com ela. E logo após ela ir embora, ele começa a pensar por que ele fez isso, porque ele ama filmes, ele ama dramas, ele ama animes e ele não disse nada. E o Arima começa a puxar ele, chamando pra ele também ir pra corrida de cavalos, mas ele diz que não quer porque ele não é assim, e que ele tá de boa em levar uma vida estável e significante. O Arima começa a falar que na posição que o Ichiyoshi tá, ele nunca vai conseguir arrumar uma garota tão bonita quanto a Suzume. E depois ele vai embora. Então vemos o Ichiyoshi chegando em casa e vivendo seu dia a dia. Ele vai, chega em casa, mexe no celular, come os chocolates defeituosos que ele pode pegar lá na fábrica e basicamente a vida dele é assim. Ele bota um filme no YouTube pra assistir antes de dormir, que é um filmezinho qualquer de categoria B, mas mesmo sendo um filme muito ruinzinho, é o filme favorito dele. Mas ele admite que já assistiu tantas vezes que tá ficando entedioso e também admite que ele nunca conseguiria falar que esse é o filme favorito dele pra Suzume. Mas então chega na parte que uma das atrizes é mordida no pescoço por um gato zumbi e ele diz que na primeira vez que ele assistiu essa parte quando ele tinha apenas 8 anos, ele se apaixonou com os trêmulos lábios sangrando dessa atriz aleatória. E ele começa a se lembrar de todas as garotas que ele já teve interesse e ele já se apaixonou e ele percebe que todas tinham lábios grossos, lábios carnudos, né? Ele começa a se lembrar daquela tarde da Suzume, mas ele caindo no sono diz que deveria parar de ficar pensando nessas coisas, porque isso nunca vai rolar e ele nunca vai conseguir o que ele mais quer. E em posição fetal na cama ele diz que tem certeza que nada na vida dele vai acontecer do jeito que ele quer. E então vemos o Arima na corrida de cavalos e ele tá muito eufórico. Corta pro próximo dia, todos estão no trabalho novamente e o Arima tá ali e ele tá muito estranho. Mais do que ele já é, porque o personagemzinho estranho, hein? E na hora que o Ichiyoshi vai perguntar pro Arima se ele conseguiu ganhar a corrida de cavalos, ele diz que acabou com 68 milhões em dívidas. O Ichiyoshi fica perplexo com isso e o Arima começa a enlouquecer. Ele pega uma cadeira, joga na fonte de chocolate, começa a voar chocolate pra tudo quanto é canto. Ele começa a gritar que nem um louco, hahaha, te desejamos um feliz Natal. E diz gritando pro Ichiyoshi que mesmo depois dele fazer tudo isso, a vida dele não vai mudar. E após esse surto de loucura do Arima e ele ser parado por policiais, vemos Ichiyoshi na cidade. Vemos que chegou o Natal, ou pelo menos chegou na semana de Natal, porque está nevando e a cidade inteira está enfeitada. O Ichiyoshi começa a se questionar se ele vai acabar ficando igual o seu amigo no final das contas. E só dando uma pausa na história aqui para enfatizar a beleza da arte desse mangá, cara, é muito bonito como vocês podem ver. Ichiyoshi continua refletindo, falando que todos estão irritados, que a fábrica de chocolate ficou encharcada de chocolate e ele tá muito cansado. Enquanto ele estava andando, duas garotas cumprimentam ele, dizem Feliz Natal pra ele e chamam ele para um bar de garotas. E num piscar de olhos vemos o Ichiyoshi lá dentro, cheio de garotas em volta, desejando um Feliz Natal pra ele e beijando ele, mas aí a gente vê que era tudo uma armação da própria mente dele. E aqui é um momento legal do mangá, porque dá a entender que ele realmente queria esquecer os problemas, esquecer os cansaços dele indo simplesmente nesse bar de garotas. Mas ele reflete e diz que a vida dele vai ficar só pior se ele não mudar nada, porque no final ele não quer acabar igual o Arima. Ele acaba entrando em contradição, dizendo que, pra ser sincero, foi meio legal de certa forma o que o Arima fez, porque no final das contas o Arima fez o que ele mais queria naquele momento, e é isso que o Ichiyoshi tanto busca na vida dele. Ele diz que se ele continuar da mesma forma, ele vai morrer do jeito que ele tá agora, e na sua situação atual ele odeia a vida. Ele insistentemente fica dizendo, eu vou mudar, a minha vida de ficar esperando algo cair do céu vai mudar a partir de amanhã. E no momento que ele pensa isso, ele vê uma bolinha quicando indo em sua direção. Ele percebe que é uma bolinha saltitante, parece ser aquelas bolinhas daquelas máquinas que a gente põe R$1 e vem uma bolinha que fica quicando pra tudo quanto é lado. Ele fica meio surpreso, mas enquanto a bolinha tava quicando lá em cima, ele vai dar um salto e consegue pegar ela. Ele percebe a beleza da bolinha saltitante e diz que desde criança é a primeira vez que ele pega uma. Mas até então tudo normal, ele vai pra casa, bota a bolinha em cima da mesa e começa a fazer a sua programação pra mudar. Ele pensa o que ele deve mudar, os hábitos dele, os ambientes e relacionamentos, mas ele percebe o óbvio, não é fácil você dizer uma coisa dessas, não é como se você pudesse dizer, arrume um novo emprego e ir simplesmente arrumar um novo emprego de um dia pro outro. Não que não existam pessoas capazes disso, mas a maioria não consegue. Então ele diz que vai começar por uma ideia mais simples, já que ele não consegue fazer nada do que ele quer, a primeira coisa que ele vai fazer pra mudar vai ser fazer o que ele quer. Mas a única coisa que ele consegue pensar que ele mais quer fazer naquele momento é pegar a bolinha que ele achou na rua e jogar naquela cestinha de chocolates defeituosos que ele tem. Ele se chama de medíocre devido a isso ser a única coisa que ele conseguiu pensar naquele momento. Mas não
desanimado, ele levanta e diz: mas eu posso muito bem tentar qualquer coisa. E enquanto ele se prepara para jogar a bolinha, ele continua dizendo: todo o tempo, as coisas que eu desisti de fazer, e como um ato que representasse a sua mudança, ele carrega a força para jogar a bolinha e diz: quero mudar a minha vida, vou fazer o que eu mais quiser. E enquanto arremessa a bolinha, ele dá um grito. Ele começa a ver aquele monte de coraçõezinhos defeituosos voando pela sala inteira e fica feliz com isso. Mas a felicidade logo se transforma em preocupação, porque a bolinha começa a quicar muito, vai de um lado pro outro assim desesperadamente. E no momento que ele se protege vendo que a bolinha é em direção a ele simplesmente percebe que ela parou no ar. E aqui acontece a coisa mais bizarra do começo desse mangá. Mais bizarra que o próprio Arima. Eu não vou poder mostrar essa imagem no YouTube, senão meu canal provavelmente vai cair em segundos, mas a bolinha que parou no ar começa a se moldar e modificar virando uma pessoa. E não só uma pessoa qualquer, ela vira uma garota e ainda por cima ela está nua. Sem tempo nenhum de reagir, a garota cai em cima do colo de Ichiyoshi com os peitos na cara dele, mano. Ela se levanta um pouco, pega a camisa do Ichiyoshi pelo colarinho e dá um beijo nele, do nada. Depois dessa garota beijar ele, ela continua indo pra cima dele e o Ichiyoshi tá sem entender nada. É uma pegação desenfreada, mesmo que o Ichiyoshi não esteja entendendo muita coisa, ele vai lá, dá a aproveitada dele, apalpa onde ele tem que apalpar, aperta onde ele tem que apertar e assim vai. Mas ele faz uma coisa que muitos não conseguiriam fazer naquele momento, que é retomar a consciência, empurrando ela pra longe. Ela parece estar se divertindo e brincando com aquilo, mas de uma forma meio diferente, porque ela não parece ter muita consciência do que ela está fazendo. O Ichiyoshi então pergunta pra ela se ela é humana, mas logo ele percebe que essa garota mágica não consegue falar ou não sabe falar. E nesse momento o Ichiyoshi tem um conflito entre o que ele quer e o que o corpo dele quer. É nítido que ele sente atração por aquela garota porque ela está totalmente despida na frente dele e já chegou beijando ele do nada. Mas o pensamento que fica vindo em sua mente é que ela não é humana. Mas ele logo não resiste porque ele percebe que ela possui os lábios carnudos, que é a principal coisa que faz ele se sentir atraído por uma mulher. E eles então começam a se pegar, uma pegação sinistra. O Ichiyoshi, mesmo refletindo sobre ela não ser uma humana, deixa o seu lado carnal falar mais alto. E quando ele diz que os lábios dela são a coisa mais gostosa do mundo, ela puxa ele para mais perto e nesse momento a gente pode ver uma coisa estranha. Simplesmente começam a surgir novas bolinhas iguais a que originou ela, saindo das costas dessa garota. E aqui, meu irmão, se você achou que o mangá já tava bizarro demais, ele fica mais bizarro ainda. Essas bolinhas que saíram das costas dessa garota começam a quicar igualmente a dela fez, e mais 3 garotas totalmente despidas aparecem na frente dele, surgindo da mesma forma que anteriormente. E meu irmão, sem tempo pra conversa nenhuma, elas já começam a partir pra cima dele pra fazer a mesma coisa que a outra garota fez. O Ichiyoshi fica em choque porque ele sabe que elas não são humanas, mas ele não consegue resistir muito. E no momento que ele admite que elas são muito fofas e que provavelmente ia acontecer alguma maluquice muito doida naquele quarto, uma maluquice maior ainda acontece. Uma das 3 novas garotas que estava prestes a beijar o Ichiyoshi recebe um chute na sua cara. Esse chute é dado pelaquela primeira garota que foi originada e ela começa a entrar numa trocação de soco sincera com todas as outras garotas. O Ichiyoshi percebe que ela está lutando por ele, porque é como se ele fosse propriedade dela. E cada garota age de uma forma diferente, porque a que recebeu o chute na cara não liga muito pra isso, enquanto a outra não queria muito briga aparentemente e a outra começa a chorar. Mas o Ichiyoshi dá um grito pedindo pra ela se acalmarem e a garota que foi originada primeiro pula dando um abraço nele. O Ichiyoshi começa a refletir sobre tudo que aconteceu e enquanto isso a primeira garota pega no sono no colo dele. Ele diz que em relação a essas garotas ele deveria ter começado ligando pra polícia, mas as outras garotas que estavam acordadas vão pro colo do Ichiyoshi e também pegam no sono. E ali naquele momento ele tá numa situação tão gostosa pra ele que ele simplesmente aceita e cai no sono também. E aqui acaba o segundo capítulo. Mas e aí, o que você achou desses 2 primeiros capítulos? Obviamente tem muito mais coisa que acontece na história, esse mangá ainda está sendo lançado porque ele começou a ser lançado depois de Blue Lock. E olha, eu não li tudo, mas eu fui atrás de algumas informações pra poder fazer esse vídeo e achei coisas bizarras envolvendo esse mangá. Então se vocês gostaram do vídeo e estiverem a fim de saber mais sobre essa história, deixa o like, se inscreve e comenta aí pra eu trazer mais partes desse mangá. Eu realmente estou interessado pra saber qual vai ser o desfecho dessa história, ou pelo menos o andar da carruagem, né? E olha, já adianto que o pouco que eu li já faz eu querer continuar cada vez esse mangá pra saber o que o criador de Blue Lock tem na cabeça. Porque relembrando, ele que faz a história desse mangá, assim como é em Blue Lock, ele faz a história, não a arte.
arte. Ah, e mais um detalhe, esse mangá é ilustrado pelo criador de Prison School. Eu ainda não li, mas eu sei que esse mangá envolve bastante polêmica, então já dá pra ter uma ideia mais ou menos dessas duas mentes maquiavélicas se juntando e fazendo esse mangá sinistro. Confiem em mim, o que vocês viram aqui é apenas a ponta do iceberg, então já deixa o like e se inscreve no canal se vocês querem que realmente eu continue trazendo esse mangá, mas vai realmente depender do desempenho que vocês tiveram nesse vídeo, porque eu já tô com o mangá Galáxias pra terminar e também o It the Witch. Enfim, deixa nos comentários aí. Valeu, eu vou ficando por aqui, é nóis e fui!